As escolas pararam. As empresas pararam. O comércio parou. O mundo parou. Mas a Sara continua falando. Vem aí a maior experiência online de todos os tempos. Sara Conference 2020. A igreja não para. Seja bem-vindo à família Sara Nossa Terra e ao nosso culto online. Olá, queridos, boa noite, tudo bem? Paz, espero que esteja tudo bem com você e sua família. Que bom poder entrar aí na sua casa, no seu lar, para poder falar um pouco da palavra de Deus, que o Espírito Santo te dê força, sabedoria e que nesse momento agora que nós vamos ministrar ao seu coração, que a palavra de Deus revele-se ao seu coração. Queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 22 e 21 até o 24 eu quero ler. A Bíblia nos diz o seguinte, olha: quero trazer à recordação a memória daquilo que me traz a esperança. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei. Olha que texto lindo, né? Admiro demais essas palavras. E hoje quero falar com você um pouco sobre aquilo que a Bíblia nos fala. Quero trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Eu gosto muito de relembrar algumas coisas que o Senhor fez na minha vida. Vários milagres, né? Cura também física na minha vida, isso aconteceu. E quando eu quero relembrar, me faz voltar à palavra de Deus, a lê-la, a buscar entendimento, discernimento. Quero trazer à memória. E eu vejo que o ser humano, né, não somente cristão, mas dependendo da sua religião, nós somos assim pessoas que temos uma habilidade muito grande de esquecer das coisas que foram boas também. Das ruins lembramos com muita facilidade, mas das coisas que são boas, nós temos uma habilidade gigantesca de esquecê-las. E quando eu leio aqui nesse livro, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, eu vejo tantas coisas básicas nas nossas vidas que aconteceram. Eu vi muitos milagres acontecerem nesse tempo de vida cristã. Eu vi pessoas sendo restauradas, mas que esqueceram. Eu vi pessoas chegarem na igreja desmaiada mesmo, mas desmaiada no ponto de não ter força para nada, de mudança, de comportamento, de caráter, de posicionamento. E de repente, o Senhor as ajustou, tratou, curou, restaurou a sua personalidade, o seu ser. Deus trouxe identidade para ela. Mas é o que eu estou dizendo, nós temos uma habilidade gigantesca de esquecer isso que a Bíblia nos faz. E o pior é que quando esquecemos e relembramos, temos constrangimento. Poxa, como é que eu fui esquecer isso? Como é que Deus fez isso na minha vida e eu esqueci? Por isso, quando você lê o versículo 21, a Bíblia fala, ó, quero trazer à memória o que nos dá esperança. Agora é um momento extremamente importante. Trazer à memória aquilo que Deus fez pelas nossas vidas. Pelo aquilo que Deus, de onde Deus nos tirou. Daquele Egito, daquele lugar de sofrimento. Porque no tempo de crise, no tempo de desespero, precisamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. É quando eu olho e falo assim, peraí, eu quero aprender. A Bíblia fala de Jeremias, um profeta. Ele vê o povo longe,
distante de Deus. E ele chama a atenção dizendo assim: escuta, temos que voltar para o Senhor, porque Ele vai trazer arrependimento ao nosso coração. Ele entendia qual era a condição social do povo. Deus entende a nossa condição social. A pandemia veio nos mostrar quem nós somos, e na pandemia o que eu e você temos que fazer, sabe o que é? Trazer à memória aquilo que nos dá esperança. É olhar para as Escrituras e falar assim: eu não somente vou ler, mas eu também vou sentar, eu vou ter meu devocional, eu vou buscar ao Senhor de uma maneira na qual eu nunca busquei. Trazer de volta à memória aquilo que nos dá esperança. É quando você busca na palavra de Deus. Mas as pessoas ficam presas. E elas ficam presas às suas lamentações. Coisas que aconteceram 20 anos, 30 na vida dela. E ela olha e fala assim: ai, mas lá atrás fizeram isso comigo, me machucaram, me feriram. E eu me sinto triste, abatido. Mas a sua memória deveria estar presa, sabe o quê? Aquilo que te dá esperança, não aquilo que te destrói. A Bíblia deixa bem claro que nós devemos olhar para o alto, porque de lá vem o nosso socorro. E lá, quando nós estávamos vivendo momentos difíceis, Ele já estava junto de nós. Eu olho para a palavra de Deus e fico pensando: peraí. Opa, eu tenho que trazer a memória. Você percebe, você sabe o que na sua vida? Que aquilo que você tanto fala hoje está ali na sua boca, mas vai descer para o seu coração e você vai continuar falando. É breve, estou falando, desceu para o meu coração. E quando desce para o meu coração, vai criar a memória. E lá na frente, se for de lamentação, eu somente vou lamentar sobre a vida. Sabe, meu querido, deixa eu te dizer uma coisa. Nunca houve tanto espaço nas nossas vidas para buscar a palavra de Deus. Nunca houve tanto espaço na nossa vida para nós olharmos e falar assim: agora eu tenho tempo de ler, de estudar, eu tenho tempo de fazer meu devocional. Escuta, deixa eu te falar assim, quando você volta na palavra de Deus, sabe o que a Bíblia está nos ensinando? Olha, você vai trazer à memória aquilo que vai te dar esperança. Quando eu olho para as curas, para as restaurações, quando eu olho na Bíblia que você tem condições de ter um casamento segundo o coração de Deus, filho segundo o coração de Deus, você traz a esperança e diz assim: peraí, o mundo rouba a minha paz, mas o Senhor me dá uma paz que excede todo entendimento. Trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Já vivi muitas coisas, mas lembro de algumas ações que me traz a esperança de acreditar que a vida com a palavra de Deus nos faz. Lembro de um momento na minha vida, logo na minha conversão, tentava entender um pouco do Evangelho e eu buscava ter sabedoria, graça, entendimento. E eu mergulhava em livros, buscava o Senhor e falava: Deus, eu quero entendimento, eu quero isso. E aí eu lembro que o Espírito Santo me visitou e falou assim: o que você quer? Falei assim: quero ter um entendimento novo. Aí o Espírito Santo falou assim: olha, você lembra quais eram as características do fruto do pecado? E eu falei: lembro sim. Ele falou assim: ela era boa, desejável, agradável. E para lhe trazer entendimento. E eu falei: mas eu estou buscando entendimento. E aí o Espírito Santo falou assim: Deus não quer teu entendimento, Deus quer a tua intimidade. Até hoje eu trago essa memória dentro de mim. Eu vejo a nação buscando a Deus, eu quero entender. Você precisa ter intimidade. Jesus disse, sabe o quê? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas a liberdade, ela não está do lado externo, ela está interno. É quando eu me liberto das prisões e das cadeias que estão dentro de mim, que me impede de caminhar. As pessoas falam: não, pastor, mas eu quero ser livre lá fora. Você já foi liberto. Agora, a intimidade é o que vai te trazer liberdade dentro do seu ser.
Liberdade, sabe para quê? Para poder escolher coisas boas e não ter que ficar lutando com os pecados dentro de você. Você precisa trazer sua memória aquilo que lhe traz esperança. Sabe, queridão, quando eu li esse texto eu amei. Eu falei, Senhor, o Senhor precisa me mudar. Eu era recém-convertido. E aquelas experiências que eu estava vivendo começaram a mudar as minhas circunstâncias que me afligiam, que me roubavam a minha paz, que me roubavam aquilo que eu tanto queria encontrar, que era o senhorio de Cristo na minha vida. Trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Na crise agora, as pessoas temem. Mas por quê? Porque elas esqueceram. Mas eu estou aqui hoje para te relembrar. Traga à memória aquilo que vai te dar esperança. Esperança de dias melhores. Esperança de que virão dias que o Senhor é contigo. Servo bom, fiel, valoroso. Esperança de que você ouviu uma palavra. Olha, sai da tua terra, né, da casa do teu pai para uma terra que eu te mostrarei. Sair da tua terra, essa palavra sai, é bíblico, é fácil de entender. Sai de você mesmo, sai desse homem que te aprisiona, sai dessa mulher que não consegue romper, saia. Porque quando você sair, lá na frente você vai lembrar, poxa, eu ouvi uma palavra e eu estou trazendo à minha memória aquilo que me dá esperança. Jesus falava, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E se tem uma coisa que me traz esperança, é que Ele é esse caminho. Por isso que eu busco Ele há anos. Por isso que eu aprendi, sabe o quê? Eu não preciso de entendimento, eu preciso de intimidade. Preciso, sabe o quê? Mergulhar na palavra de Deus. A Bíblia já deixava bem claro. Aqui, versículo 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Ou seja, Deus é um Deus de misericórdia. Ele se renova a cada manhã. Pastor, eu errei. Sim. Qual é a próxima etapa? Não é somente se arrepender. É não permanecer no erro. É dizer, olha, isso não me serve mais. Deixa eu te dizer uma coisa, meu querido. Você que está nos assistindo. O grande trunfo de um cristão é quando ele olha e vê qual é o distanciamento entre ele e Deus. É quando ele olha e fala assim, peraí, na minha intimidade, e eu vou te mostrar a intimidade, vou voltar aqui, vou me distanciar de você. A intimidade determina tudo, porque a Bíblia diz que no dia, Deus vinha até Adão e Eva e eles se aproximavam como eu me aproximo de você. Quando o pecado veio, a Bíblia diz que a intimidade foi ficando distante. Até que um dia, a Bíblia diz que Deus chegou no lugar e eles estavam escondidos. Bem distante. E ele gritava, Adão e Eva, onde vocês estão? Estamos escondidos aqui, por causa do nosso pecado. Deixa eu te dizer uma coisa. Você pode vencer a si mesmo. Quando você vencer a si mesmo, você vai vencer o pecado. Quando você vence a você mesmo, é porque você conheceu essa verdade. Pastor, mas Deus me condena. Pelo contrário, Ele te ama. A maior condenação é o sentimento que você tem dentro de você mesmo e que você não é capaz. Mas sabe quando você muda? Quando você traz a memória. Você traz a sua memória aquilo que te dá esperança, que Ele venceu o pecado lá na cruz e que você não vai precisar viver longe dele, você não vai ter que se esconder, porque a Bíblia fala que as misericórdias de Deus são a causa de nós não sermos consumidos. Olha que palavra que está na Bíblia. A fidelidade é a perfeição de Deus. É um Deus que é fiel. Eu erro, Deus me perdoa. Eu erro, Deus me perdoa. Eu erro, Deus me perdoa. Não, não é assim. Isso não é ser perdoado. Ser perdoado, sabe
qual que é a grande função de Deus? É quando Ele olha e fala assim, eu já te perdoei. Talvez você não se perdoou, por isso que você continua no pecado. Uma vida longe de mim. Sabe, quando eu começo a ler a palavra, eu vejo que Deus propôs para mim e para você que a sua misericórdia será constantemente. Não tem fim. Ele é misericordioso. O homem que tem a sua própria autocondenação. Quando ele fala assim, olha, eu vou trazer a esperança. Ele está dizendo, sabe o que para mim? Olha, aquilo que eu fiz lá atrás, eu irei voltar a fazer na sua vida. Ele é fiel à palavra dele. Ele vai exercer a palavra dele. No meio de toda a crise, as pessoas têm medo do amanhã. Ele fala assim, não. Olha, novas são a cada manhã as minhas misericórdias. Todos os dias, a Bíblia diz. Porque faz parte da fidelidade dele. As misericórdias, a Bíblia diz, sabe o quê? São a causa de nós não sermos consumidos. Ou seja, pela maneira como eu e você vivíamos, Deus dizia, é a minha misericórdia que não te tira da vida, da terra, porque eu sou fiel, porque eu cumpro com aquilo que eu falo. Nessa crise, muitas pessoas estão vivendo momentos difíceis. É nessa hora que a gente deixa de ser fiel. É nessa hora que a gente abre mão da nossa vida financeira com Deus. Deus sabe o que eu estou vivendo. Uma pessoa falou para mim, pastor, olha, eu vou, em vez de eu levar meu dízimo para a igreja, eu vou doar cestas básicas. Falei, que bênção. Cumpra com sua parte financeira, trazei todos os dízimos à casa do Senhor, e depois, da sua oferta, você compra a cesta básica. Não, eu vou dar... Para. Deus cuida de cada um, meu querido. Eu falei para ele assim, calma, cumpra, faça com o que você sempre fez, porque Deus sempre te abençoou. E aí sabe o que eu disse para ele? Olha, você pode enxergar uma coisa que eu estou te falando hoje. Traz à memória aquilo que te dá esperança, que você vai lembrar o que Deus fez na sua vida, da onde Ele te tirou, por que Ele te deu esposa, por que Ele te deu filhos. Eu disse para ele, olha, eu estou trazendo à tua memória aquilo que te dá esperança. Não precisa romper os seus relacionamentos com Deus por causa da crise. Agora é a hora de você olhar para Ele e falar assim, Senhor, por tudo que eu aprendi, por tudo que eu conheci, a tua palavra diz, fazei prova de mim. E aí você vai ver quem é esse Deus que você falava, mas nem você acreditava. Agora você vai conhecer o senhorio de Jesus Cristo. Trazei à memória aquilo que te dá esperança. Eu olho para o futuro e fico imaginando netos, deles poderem ter orgulho de dizer, sabe o quê? Eu nasci num lar cristão. Eu não pude falar isso, mas vem a minha esperança de que gerações após mim poderão ser cristãos, porque eu tomei uma decisão. Quando a gente traz a memória, a gente começa a olhar na Bíblia e falar assim, poxa, existe um Senhor que foi fiel, que me guardou. Eu lembro de um pastor que me converteu, ele orou por mim, e ele, no dia da conversão, ele disse assim, olha Rubens, hoje à noite você estaria em um lugar. E você iria passar numa curva. E nessa curva, Satanás iria tirar a sua vida. E eu parei ali naquele momento e falei assim, mas só eu sei que eu vou naquele lugar. Como que esse homem sabe? E aí eu olhei e falei assim, eu não posso ir não. Ele falou que eu vou morrer. Eu recebi a palavra por volta ali de 11 horas, dormi até 4, 5 horas da tarde, no dia da minha conversão. Quando era por volta de 7 horas, nós iríamos a uma festa lá em São José do Rio Pardo. E eu não fui. Confesso que eu tive medo. Não fui. Mas
esses dias eu trouxe à memória aquilo que me dá esperança. Eu fui na casa de um amigo, e quando eu passei na curva, me veio a memória. Era aqui nesse lugar que eu iria morrer. Mas sabe o que mais me deixa feliz? Porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E hoje eu vivo a vida. Vida plena. Vida na qual me faz ser feliz. Quando eu passei naquele lugar, eu olhei e falei assim: obrigado. Obrigado porque eu existo. Porque um homem disse que se eu passasse aqui naquela noite, eu iria morrer. E hoje eu olho e trago a esperança aqui. Ele fala assim: poxa vida, que bom que é ter esse Senhor que nos alerta, que nos dá direção. Porque Deus é bom. Essa é a causa de nós não sermos consumidos. E por não sermos consumidos, nós trazemos à nossa memória aquilo que te dá esperança, que virão dias melhores, haverão dias que você vai se deleitar nas promessas do Senhor. Entrega as tuas promessas para Ele e Ele irá cumprir. Ele diz: deleita-te no Senhor e Ele concederá os desejos do seu coração. Deus é bom. Como que Ele é bom? Pela sua misericórdia. Ela é a causa de não sermos tirados desse mundo. Jeremias alertava o povo: mude o seu coração. A palavra de Deus, ela é o fundamento da vida. Ela é o que nos faz esperar, porque nós confiamos nele. Quando eu olho para a palavra de Deus, eu falo assim: poxa, agora vem uma porção. E essa porção vai mudar o meu interior. Eu quero que você, mesmo onde você esteja na sua casa, que você possa abrir o seu livro no livro de Hebreus. Hebreus 6. A palavra de Deus fala fortemente aqui no versículo 18, quando ela diz o seguinte: para que, pois, por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. Ou seja, o que Deus falou vai acontecer. Tenhamos firme consolação, nós, porque pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, a qual temos como âncora da alma. Olha a palavra, âncora da alma, segura e firme, e que penetra até o interior do véu. Já tive a oportunidade de viajar em navios grandes. Âncoras imensas. E por que eu trouxe esse texto, âncora? Porque a função da âncora é estabilidade sobre a água. Parou, ela é lançada ao fundo e faz com que o navio atraque quietinho, não se mova. Então, a função dela é trazer uma estabilidade em um ambiente, né, que está ali sem controle. Essa é a função dela. Então, o que eu quero te dizer? No momento de pânico, no momento que você está mais difícil, o Senhor é a nossa âncora. E essa âncora, lançado, nos traz estabilidade. E qual é a estabilidade? Eu trago à memória aquilo que me dá esperança. É a âncora da vida. Eu lanço ela. Todo mundo pulando, todo mundo correndo para os seus barcos, todo mundo perdido. E eu estou no meu barquinho sentado ali. Porque o Senhor é a nossa âncora. Vai passar chuva, temporal. Vai passar tudo. Mas você não vai afundar. Eu falava esses dias. Paulo, no momento da vida, ele é picado por uma víbora. O veneno não o matou. A Bíblia diz, sabe o quê? Que eu e você deveríamos entender uma grande coisa. No mundo tereis aflições. Não tenha medo, eu venci. Sabe o que Jesus estava querendo dizer para Paulo lá no futuro? Olha, Paulo, eu vou te guardar do veneno, mas eu não vou conseguir impedir você de ser picado pela cobra. O mundo vai querer roubar os nossos sonhos. Mas eu quero te dizer uma coisa. Aquilo que a palavra de Deus nos prometeu
uma terra nova, uma Jerusalém celestial, uma vida em Cristo vai se tornar uma realidade. E essa é a minha função hoje, trazer à sua memória aquilo que te traz esperança. Quando você lê, cria-se uma nova realidade, você fala coisas novas, aquilo desce para o teu coração, aquilo vira um sonho, um projeto, aquilo vira, sabe o quê? Um desejo, porque quem prometeu falou lá atrás. E quando o Espírito Santo vem e traz um avivamento sobre nós, a gente acorda e fala: poxa, estou sonhando isso. Você já tinha sido colocado dentro de você. Mas como eu disse lá atrás, nós temos um esquecimento. Nós esquecemos das grandes coisas que Deus fala. Quando você lê aqui na palavra de Deus, olha, trazendo à memória aquilo que me dá esperança, Deus está dizendo assim: olha, não fique travado, não pare no seu passado. Ah, pastor, mas o senhor não sabe como que foi o meu passado. Nós não sabemos o de ninguém. Nós não sabemos. A gente não tem noção. Pessoas às vezes falam assim: ah, eu queria ser como o senhor. Eu queria... Eu falo: não, você não sabe o que eu passei. Você não sabe o meu trabalho. Você não sabe quantas chuvas eu tomei. Você não sabe quantos frios eu passei. Então aquilo que você quer ser, faça acontecer. Não olhe para as histórias dos outros querendo viver como ele, porque provavelmente às vezes você não conseguiria fazer o que nós fizemos, mas você vai conseguir fazer o que você fez. E sabe o que eu fiz? Eu fui buscar aquilo que a palavra de Deus me trazia garantia, e a garantia era: traz a tua memória. Traz, Rubens, a tua memória aquilo que vai te dar esperança. Não traz para a tua memória dor, sofrimento. Não traz para a sua memória as desistências, os fracassos. Não traz para a tua memória aquilo que te abala. Traz aquilo que é fonte, que é vida, que é inspiração, que é poder. Quando você olha aqui, e a Bíblia fala: olha, traga a sua memória aquilo que te dá esperança. Esperança fala de projetos, sonhos. Nós estávamos na nossa célula e uma mulher falou assim: não, eu vou reconstruir minha vida sim. Eu tenho 53 anos, mas eu sei que Deus vai me ajudar e eu vou me levantar. E eu fiquei olhando para ela e falei assim, e ela é cristã, eu falei assim: opa, ela está trazendo à memória dela aquilo que traz esperança para ela, e ela vai conseguir realizar. Sabe por quê? Porque a esperança dela está aqui nas Escrituras, não está no homem. Esperança fala, sabe de quê? Projetos e promessas que se cumprirão. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando Satanás coloca algo na vida de uma pessoa, no final ele vira para ela e fala assim: olha, aqui, nós, promessa não se cumpre. Mas quando Deus nos chama, sabe o que ele fala para mim e para você? Aqui, o que era esperança se tornou uma realidade. Por isso, não aceite as palavras de quem quer tentar te convencer que é o melhor. Aceite quem já é o melhor, porque a palavra dele se torna realidade na sua vida. Esperança fala de tempo, projeto e também sonhos. Volte a sonhar, mas volte a sonhar como aqueles que estavam cativos na Babilônia e começaram a sonhar. Volte a sonhar como aqueles que estavam lá na Torre de Babel, lá em Sinear. Mas não deixe sua vida se tornar Babel. Volte a sonhar como aqueles que esperavam o Messias. Clamaram, ele veio. Eles não os reconheceram, mas ele veio. Volte a sonhar como aqueles que oram e dizem assim: eu vou trazer esperança. Eu vou, porque ela vai estar dentro da minha memória. O que relembra? O que você relembra?
Quantas coisas eu não relembro. Mas eu gosto de relembrar aquilo que é bom. Aquilo que a Bíblia me promete. Assim será a palavra sair da sua boca. Primeiro versículo que eu aprendi na Bíblia. Carrego ele todos os dias. Assim, Rubens, será a palavra que sair da tua boca. Ela não voltará vazia. Ela vai prosperar naquilo na qual você designou. Isaías 55 anos. E hoje, quando eu vou falar, eu sou comedido. Por quê? Porque eu sei que ela não volta vazia. Ela prospera naquilo que eu envio ela. E eu vivo pela palavra de Deus. Aquilo que Jesus nos falava em Mateus 4. Crise. A pandemia. Ele dizia assim, mas está escrito. Ele falava aquilo que as Escrituras falavam. Nem só de pão não se prostrará. Aparta de mim, Satanás. Ele olhava e dizia assim, você conhece as Escrituras, Satanás. É por isso que eu estou falando dela, eu não estou falando de mim. E ele tinha que obedecer, ele tinha que sair. Jesus venceu. Mas ele disse, no mundo tereis aflições. E eu creio que você também vai vencer. Eu creio que é chegado um novo reino. Eu creio que é chegado a esperança do Senhor sobre a sua vida. Porque você vai trazer a memória nesse momento. Talvez você olhe para amanhã, que é segunda-feira, e diga assim, ai meu Deus, não quero nem pensar o que eu vou fazer da minha vida. Eu quero te dizer, volte àquilo que vem lá atrás. Volte. Mas você não vai retroceder. Para quem vai desistir, você vai retroceder como uma flecha. Ela é puxada para trás e ela é lançada. E quando ela lança, ela atinge lugares que a gente nunca imaginaria que ela iria atingir. E você vai atingir os patamares grandes de Deus. Você vai ser colocado nos melhores lugares da vida. Você, nessa pandemia, as empresas vão te procurar para te contratar. Você vai ter aumento de salário. Você vai ser reconhecido como alguém que tem controle. Você vai ser reconhecido como alguém que trouxe lá de trás a memória aquilo que te era esperança. Eu olho hoje e falo assim, Fernandinho cantava, já estou crucificado com Cristo. Eu olho e falo assim, a vida nos propõe tantas coisas boas, é verdade, mas com Cristo crucificado, abrindo mão daquilo que as pessoas dizem que é bom. Abrindo mão daquilo que as pessoas falam assim, ai pastor, eu sou cristão, tem hora que me dá uma vontade. Se tem vontade, é porque já se permitiu muito no seu interior. Eu olho para o pecado e falo assim, o que você me veio tirar da presença de Deus? Eu não vou trocar uma luta de anos por alguns minutos. Não, vamos continuar. As pessoas dizem, pastor, a vida cristã é uma vida de entrega, de renúncia, é uma vida de ressurreição. Mas dentro de mim, eu entendo que a vida cristã é uma vida de arrependimento. Quando eu me arrependo do meu ser, quando eu olho para a minha vida, eu olho e falo assim, existem realidades. Quais são as realidades? Aquilo que eu trouxe à minha memória e que me dá esperança. Esperança de dias melhores. Esperança de sabermos que Cristo reina e que Ele é nosso Senhor e Salvador. Esperança de quando você ler na Bíblia as misericórdias do Senhor. Deus olha para mim, para você e fala assim, escuta, você é muito mais importante do que você pensa. O meu amor por você é tão grande que eu dei o meu melhor para que você possa viver e viver em abundância e viver por muitos e muitos anos. Você que está aí hoje me assistindo, eu quero te perguntar, o que você esqueceu? Quais foram as coisas que foram deixadas para trás? Por que tua alma não registrou bem
aquilo que o Senhor já fez por você e ainda fará. Sua família, filhos, esposa. Pessoas diziam que você não iria casar e hoje você é casada. As pessoas diziam que você não tinha capacidade, que você não guardaria dinheiro para nada e hoje você tem sua casa. As pessoas diriam para você que você não foi fracassado e hoje elas param e olham e respeitam você pelaquilo que você conquistou. Mas foi lá atrás que nós conquistamos. Hoje, sabe o que a gente faz? Na crise, na pandemia, a gente olha e fala assim, peraí, existem coisas que me trazem esperança. O que me traz esperança? Aquilo que a palavra de Deus registrou dentro da minha memória. Casamento, filhos, realizações, casa, trabalho. Eu olho e relembro de tudo isso como começou. Desde o primeiro dia, desde o dia que aquele homem falou, não passe com o seu carro nesse lugar. Dali você não vai conseguir passar. E eu ouvi a voz do Senhor. Todas as vezes que Deus fala comigo e com você, é necessário se ter uma decisão. Todas as vezes. Hoje você vai decidir o quê? Trazer à memória aquilo que te dá esperança ou viver dentro de você esse medo, essa claustrofobia, esse pânico? Ai, o que vai ser da minha vida? Uma pessoa que eu conheço disse, pastor, eu só vou voltar a trabalhar quando o Covid acabar. Eu falei, então, você nunca mais vai sair de casa. Ele não vai acabar. Vai acontecer de haver uma diminuição. Ele perder a força. Porque a dengue não acabou. O chikungunya não acabou. Continua. Ele também vai continuar. Foi criação do homem. E o homem vai ter que aprender a lidar com suas criações. Assim como Deus nos fez. Assim como o Criador nos criou, Ele sabe lidar conosco. E uma das grandes características dele, a Bíblia fala, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Lembre-se dessa palavra, trazendo à memória aquilo que nos dá esperança. Traga a sua memória nas crises. Ai, Deus já fez isso, Deus já fez aquilo, Deus já operou milagre, Deus já curou, Deus já restaurou, Deus salvou meu pai, Deus salvou minha mãe, o Espírito Santo visitou, estava infartando, trouxe cura, restaurou, Deus salvou a minha pessoa, Deus mudou o meu ser. Lembre-se disso, não permita-se esquecer. Está lá em Lamentações 3:21, trazendo à memória aquilo que nos dá esperança. Obrigado por podermos falar com você nessa noite. E aí onde você está, tenha o seu tempo, o Senhor. Ouve sua cabeça e permita-se vir à sua memória aquilo que te dá esperança. Aquilo que te faz encher teu coração e voltar a bater com as pulsações pelo que Deus faz acontecer e Ele irá fazer grandes coisas. Obrigado por você nos permitir falar o teu coração. Que o Espírito Santo te dê força, sabedoria e graça. Amanhã já começa a trazer. Traga a sua memória aquilo que te dá esperança. E você vai relembrar do que Deus fez. E você fará coisas maiores. Que Deus te abençoe. Uma boa noite. Uma boa semana em Cristo Jesus. Olha, que Deus possa estar fazendo grandes coisas na sua vida. Um abraço. Que você possa ter uma noite abençoada. Amém. Muitas famílias são marcadas por acidentes, enfermidades, vícios, separações, dificuldades financeiras e muitos outros problemas que se repetem geração após geração, sem que haja uma causa lógica para explicar tanta coincidência. As maldições hereditárias, por sua vez, são as causas espirituais que assolam e afligem tantas vidas. Mas você não nasceu para sofrer. Jesus conquistou sua libertação na cruz. Participe da campanha Quebrando as Maldições. Junho, em todas as igrejas, Sara Nossa Terra.
Mudar de vida nunca foi tão fácil. Agora a Sara tem um portal de cursos online. Melhore seu currículo, se prepare para o melhor emprego. Tem uma nova profissão. Mais de 4.000 cursos com média de preços de R$ 22,00, mais 100 cursos gratuitos. Acesse, faça seu cadastro e cresça. saraqualifica.com.br